Boa noite a todos. Boa noite também a quem está assistindo em casa, pela internet. Prazer estar aqui com vocês, mais uma vez, nessa igreja, e especialmente no Aviva São Paulo. E eu queria que antes da gente começar, você ficasse em pé no seu lugar aí, por favor. Eu sei que muita gente veio do trabalho, a maioria daqui, então dá uma esticadinha no seu braço aí, dá uma espreguiçada. Tem um amigo ali, ó, diretamente de New York City, Darcy. Darcy, vamos te ver. Eu tô aqui também com a minha esposa. Salve de palmas para ela aqui, por favor. Duas amigas aqui que é da nossa igreja, tá? Elas vão matar, mas as duas são solteiras, viu? Então, prestem atenção. Também tô com o Vinícius, que é um dos caras que me ajuda a trabalhar lá com os adolescentes. Muito bom ter vocês aqui. Eu queria que você desse só uma massaginha quem tá perto de você, assim, ó. Só para você preparar o coração dele espiritualmente, fisicamente, dar uma relaxada, entendeu? Você ouviu música brasileira hoje, então você está com a cabeça mais leve, entendeu? E eu queria fazer mais uma oração com vocês. Fecha os seus olhos aí. Pai querido, muito obrigado por mais essa noite. Obrigado por mais esse dia viva. E o Senhor realmente tem falado aos corações de todos que vieram aqui, na segunda com o pastor Hernandes, ontem com o pastor Paulo. E Deus, faça a tua obra num tema tão complicado, tão difícil, tão complexo, que o Senhor possa me usar nessa noite, para que possamos ter uma compreensão melhor sobre esse assunto. Fala conosco, usa a tua palavra, usa a minha vida e abra o coração de cada um que está aqui. Se há alguém aqui hoje com uma cegueira espiritual grande, não consegue discernir quem o Senhor é no meio de tantas vozes, no meio de tanta poluição de informação, que o Senhor, o teu Santo Espírito, possa dos altos céus falar profundamente do jeito que só o Senhor sabe e do jeito que só a gente entende. Faz isso, Senhor. No mundo de tanta confusão, nós queremos aprender a discernir a tua voz. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, por favor? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, ou ligasse a sua Bíblia, dependendo da sua geração. João, capítulo 14. Nós vamos ler dois textos hoje. Primeiro João, capítulo 14. Verso 5. João capítulo 14, verso 5. Quem achou aí, fala, achei. Diz assim, disse-lhe Tomé. Vocês conhecem que Tomé era o cara da dúvida. Tomé era o cara da confusão. Era o cara que Jesus explicava 10 vezes, ele ainda duvidava, ele ainda queria saber mais. Queria ter mais esclarecimentos. Nada contra. Na igreja sempre tem um cara assim. E às vezes esse é o cara que vai mais te ajudar na sua vida. E Tomé, só interrompendo a leitura, Tomé foi um dos grandes homens de Deus, que foi usado na Índia. As primeiras igrejas cristãs foram fundadas por esse cara aqui. E ele disse, tinha uma dúvida no meio do seu discipulado, no meio do caminho de Jesus. Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Como encontrar o caminho? Qual é o caminho certo? Então Jesus respondeu, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. E um pouquinho mais à frente, verso 8, replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Então Jesus lhe disse, Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê ao Pai. Como dizes, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? E o outro texto que eu queria que vocês abrissem comigo, Colossenses, capítulo 1, verso 13.
Colossenses, capítulo 1, verso 13. Diz assim o texto: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Até aqui. O tema que me foi passado foi a verdade no mundo pluralista. A primeira coisa que você precisa entender é: pluralismo é um negócio difícil de entender. Não é tão simples assim como muita gente pensa. E eu estou aqui falando como teólogo, não como filósofo. Então, tenha paciência comigo se você estudou e tudo mais. Mas há uma diferença muito clara entre pluralismo e relativismo. Para muita gente não faz diferença nenhuma, mas isso é um equívoco. Por que faz diferença? Primeiro, porque pluralismo é uma coisa boa. Relativismo é uma coisa ruim. Se você não entendeu o que eu estou falando, preste atenção aqui. O que é pluralismo? Não foi uma invenção da modernidade, do século XIX, do iluminismo. Pluralismo sempre existiu na face da Terra. E sempre foi um princípio bom. O que é pluralismo? É uma ideologia, ismo. É uma ideologia que tem como princípio a seguinte ideia: nós concordamos que temos o direito de discordar. O pluralismo está baseado, fundamentado numa ideia: nós concordamos que temos o direito de discordar. Então, dentro do pluralismo, que é essa ideologia que prega que nós concordamos e que temos direito de discordar, existem vários aspectos de pluralismo. Existe o pluralismo social, por exemplo. O que é o pluralismo social? Que dentro de uma sociedade você pode ter diversos valores, diversos princípios, e eu não necessariamente tenho que discordar de você, e sim podemos viver em harmonia. Por exemplo, fulano gosta de loiras, eu gosto de morenas. Fulano gosta de Corinthians, eu gosto de Palmeiras. Fulano gosta de política, fulano gosta de filosofia, ou até mesmo coisas opostas, como por exemplo, fulano é de esquerda, fulano é de direita. E numa democracia pluralista, os dois têm o direito de conviver juntos, mesmo que discordando. Isso é parlamento. Parlamento são pessoas compondo o governo de um país, de uma cidade, sei lá, com o direito de discordarem uma da outra. E convivendo juntas. Relativismo não é isso. Relativismo é uma coisa mais danosa. Relativismo tem a ver com o fato de não haver verdade absoluta. Aqui é um problema. Porque o pluralismo não quer se preocupar com o conceito de verdade absoluta. Ele até entende que existem verdades. Existe a verdade A, a verdade B, a verdade C, a verdade para um, a verdade para outro. Porém, o relativismo, ele desconstrói a estrutura de verdade. Não há verdades. Tudo não passa de uma construção social, política, histórica de certos indivíduos em certas cidades, em certas populações, em certas culturas. Já o pluralismo não. Eu convivo muito bem sabendo que você discorda de mim. Então existem vários pluralismos. Tem o pluralismo político, que é a ideia de partidos políticos. O pluralismo social, que são pessoas que discordam de vários assuntos, convivendo numa mesma nação, numa mesma cidade, e se dando bem por causa disso. Eu posso conviver, por exemplo, com um homossexual. Ele pode frequentar a minha casa, frequentar a casa dele, sem muitas intimidades, obviamente. Mas podemos conviver juntos, mesmo sabendo que ele discorda de mim por ser cristão e ser contra a prática homossexual.
mas nós podemos nos relacionar bem. Isso é uma espécie de pluralismo social. Eu discordo dele, ele discorda de mim, mas nós não deixamos de conviver por causa disso. Ou tantas outras razões, como por exemplo, eu discordar de um jeito... Eu, por exemplo, não concordo com a metodologia política da esquerda. Não concordo com muitas coisas. Mas também não concordo com muitas coisas de algumas ideologias de direita. Mas convivo bem, tenho amigos de ambas as tradições. Tenho amigos que são vermelhinhos, gostam de um negócio chamado comunismo, e tenho amigos que são liberais no sentido econômico e político, gostam de individualidade, gostam de fazer terem vontade e liberdade para fazer o que quiserem com seus negócios, enfim. O pluralismo, ele dá liberdade para você andar junto, mesmo em discordância. E é por causa disso que a nossa sociedade é uma sociedade plural, pelo menos aqui no Ocidente, boa parte do Ocidente. Agora, se você vai para outros lugares, como por exemplo Coreia do Norte, Cuba, ou em até alguns lugares do Oriente Médio, não há pluralismo. Por quê? O que existe é uma verdade absoluta, por exemplo, na Coreia do Norte, o comunismo. Não há possibilidade de você pensar diferente num Estado assim. Não há pluralismo, não há liberdade de discordância. Por exemplo, se você se torna um cristão, a gente recebeu na nossa igreja uma parcela grande de paquistaneses. Se você é um cristão e se sente atraído por uma moça que é islâmica, logo você ou vira muçulmano ou você morre. Então a gente recebeu pelo menos 2 jovens na nossa igreja, um deles chamado Shamsar, e o outro chamado, que eu chamo de Sunny, mas o nome dele é Ayub. Os 2, com 18 anos, se interessaram por uma moça. Os pais da moça ficaram descobrindo que ele era cristão, e por causa disso, ele foi obrigado a se tornar muçulmano. Um deles acabou aceitando a pressão, mesmo sendo cristão, não era um cristão meio nominal, acabou aceitando a pressão, se casou com a moça, contudo, uma opressão terrível. Não aguentou mais. Eles proibiram ele de falar com o próprio pai, com a própria mãe. Proibiram de ir na casa da mãe porque era cristã. Então ele abandonou a fé, pegou todas as economias que tinha, arrumou o visto para o Brasil e veio para o Brasil. Está morando perto da nossa casa, membro da nossa igreja. E o outro caso, um rapaz que morava na Arábia Saudita com a sua família. O seu pai era taxista, eles eram cristãos, mas de forma secreta, porque não há capacidade de você discordar da fé islâmica. Ou você aceita, ou você sai. Então, o menino de 18 anos se apaixonou por uma menina da faculdade e aconteceu a mesma coisa. Ou você vira muçulmano, ou você sai do país, ou você tenta lutar e vai morrer. E foi o que aconteceu. Ele não quis saber da menina. Os seus pais agora começaram a ter risco de morte, porque eles ficaram expostos à publicidade. Eles saíram da Arábia Saudita e estão morando perto da nossa igreja agora como refugiados. A família inteira, pai, mãe, 5 filhos. Porque não há capacidade de conviver junto com pensamentos opostos naquelas culturas. E assim tantas outras culturas. Contudo, o pluralismo tem um problema. Pluralismo social real, que você pode ter liberdade para ser um bandista, eu posso ter liberdade para ser cristão, e ambos podem ter os seus cultos sem interferência alheia. Isso é coisa boa, certo? Isso é uma coisa boa, eu tenho o direito de cultuar com liberdade, de não ter alguém fiscalizando o culto, como acontece na China, por exemplo. Eu estava num acampamento de mais de 300 chineses, e eles estavam me explicando como acontece. A China é um país comunista. Num culto chinês, cristão, você tem pelo menos 2 ou 3 pessoas do Estado, às vezes são soldados, às vezes são pessoas oficiais do próprio líder da nação, eles ficam no culto assistindo. E o pastor, antes de pregar o sermão, ele tem que dar uma cópia do sermão dele nas mãos do oficial do Estado, para saber se ele não vai falar alguma coisa estranha. Isso é liberdade? Não. Mas tem o pluralismo negativo, que é o pluralismo religioso. O que é o pluralismo religioso? É a feijoada brasileira, é a mistura de crenças. E é por causa disso que eu escolhi esse texto de Colossenses. E é por causa disso que eu escolhi esse texto de João, capítulo 14. Porque é aqui que as coisas vão se enfrentando. Nós vivemos num mundo não apenas socialmente pluralista, politicamente pluralista. Nós vivemos num mundo religiosamente pluralista. E o que é o pluralismo religioso?
um pouco parecido com o relativismo. Em que sentido? Todas as religiões, de alguma forma, elas precisam dar juntas. Socialmente não tem um problema. Tem o problema de andar, por exemplo, com um cara que se diz pai de santo, desde que eu não precise ir num culto da igreja dele, ou do terreiro que ele vai, mas nós podemos ser amigos de escola, nós podemos tomar um café, comer um pão de queijo na mesma padaria. Tudo bem, socialmente não há problema, nós somos tolerantes uns com os outros. Agora, o pluralismo contemporâneo, ele prega que você, como uma pessoa socialmente evoluída, madura, por que não participar de um culto de um pai de santo? Por que não participar de um culto de um templo budista? Isso demonstra a maturidade da sua religião. Esse é o pluralismo religioso, teológico que nós encontramos hoje no mundo. Que nada mais é do que relativismo. Aí sim, o cruzamento entre o relativismo. Se não é verdade, você pega duas religiões opostas. Pega, por exemplo, o espiritismo e pega o cristianismo. O espiritismo diz que Jesus não é Deus. O espiritismo diz que Jesus é um homem iluminado. É uma alma que reencarnou e reencarnou e reencarnou diversas vezes. O teólogo espírita mais famoso que mora no Canadá diz que para Jesus ter essa reencarnação perfeita de ser um cara, talvez o maior dos iluminados, ele demorou 10 ou 12 reencarnações. O espiritismo tem uma visão bem clara a respeito de Jesus. Jesus não é Deus. Jesus não morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele foi um homem exemplar. Ele foi um homem iluminado. Ele foi um homem que tinha dentro de si a ética verdadeira, mas ele não era Deus. E Deus também não é uma pessoa. Deus, ele não é uma pessoa que fala, que ouve, que ama. Deus é uma energia cósmica que nos envolve. Isso está confrontando a ética, a teologia cristã que diz que Deus é uma natureza divina e que dentro dessa natureza existem 3 pessoas. Como que você vai ter concordância num culto com um cara assim? Mas o pluralismo teológico tenta oferecer essa opinião, essa posição. Não tem como. Vou dar um exemplo. Uma vez, estava lá no grupo de adolescentes, e eu sempre incentivo os nossos adolescentes e jovens a trazerem visitantes, com as consequências que isso traz. E um dia um rapaz trouxe um visitante, e esse menino era espírita mesmo, praticante. E ele ouviu, o culto inclusive era sobre demônios, anjos e demônios, acho que por isso que ele se interessou em ir. Depois, no final do SOS, que é o nosso culto lá dos adolescentes, o rapaz veio conversar comigo e falou, estou com algumas dúvidas, pastor. Eu falei, quais dúvidas? É que o senhor falou que não há comunicação entre os humanos com os mortos. Porque quando alguém morre, o corpo fica na terra, a alma volta para Deus, tanto no céu quanto no inferno. Ok, o que eu faço com semana passada? O que aconteceu semana passada? Eu conversei com a minha avó, e minha avó morreu faz 5 anos. Como é que você lida com isso? Simples. Você deixa o cara contar tudo o que a avó dele falou para ele. E sabe o que a avó dele falou para ele? Trocando em miúdos, a conversa foi meio longa. A avó dele falou assim, meu neto, ainda não estou preparada para ir para uma outra reencarnação. Estou purgando os meus pecados. Estou aqui na terra. Estou acessível. Eu ainda não estou preparada para reencarnar novamente. Então estou vagando. Aí eu perguntei para ele, a sua avó alguma vez já teve uma conversa assim com você quando estava em vida? Ele falou, não. Você acredita mesmo que era a sua avó falando? A sua avó já falou com alguma vez daquele jeito com você em algum momento da sua vida? Eu tenho dúvidas. Estou confuso. Quem falou que era a sua avó falando? Ah, não, era um médium que estava falando. Ah, então não era a sua avó. Então você não viu ninguém. Então o espírito não falou diretamente com você. Não, ele falou com o médium. Aí é aquela história, né? A caneta passa tudo. E aí a gente teve umas conversinhas oramos. E eu falei assim, por que você é espírita? Por que você vai nesses lugares? Porque eu me sinto bem, me sinto em paz. Os espíritos são bons. Então eu falei, meu Deus do céu, não tem argumento que eu vou conseguir falar com ele. Eu falei, você crê na Bíblia? Expliquei tudo assim. Mesmo assim, ele estava com aquele negócio. Eu falei com a minha avó mesmo, falando que não era a avó dele, era um demônio e tudo mais. Nós ajoelhamos ali. Chamei 10 moleques que estavam ali próximos, oramos por ele. Fizemos aquela oração boa. Oramos mesmo, assim, crendo naquilo que a gente estava falando. E depois eu perguntei, e aí, o que você sentiu? Nossa, eu senti uma coisa tão boa quanto o que eu senti no centro espírita. Mas parece que há mais conteúdo no que vocês falam do que eles falam.
Resultado, o menino continua conversando comigo. E pouco a pouco, ele está entendendo o que é o Evangelho, como não tem como conciliar as duas coisas. Isso é o que o mundo tenta pregar hoje. Então, você sustentar uma verdade absoluta, que é Cristo, num mundo totalmente teologicamente, religiosamente pluralista, é muito complicado. Porque você está afirmando uma divindade exclusiva no mundo de divindades inclusivas. E é o que acontece aqui. Tomé está perguntando, mas Jesus tem vários caminhos. Na época dele, tinha várias opções religiosas. Tem o judaísmo, você tem as religiões gregas, você tem os ídolos de Éfeso, a feitiçaria. Você tinha um mercado de deuses muito grande. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O que Jesus está fazendo? Ele está instalando uma porta estreita na humanidade. Isso significa que existe um Deus, não existem dois. Existe um Deus. E Tomé, você quer conhecer qual é o caminho? O caminho sou eu. Foi o que a menina perguntou para mim semana passada. Uma estudante de medicina da Unifesp. Ela perguntou assim, pastor, me perguntaram, como eu sei que o cristianismo é a religião certa, se existem mais de 100 mil religiões no mundo? Aí eu respondi, é simples você saber. Você não tem que tirar isso da sua cabeça, você tem que repetir o que Jesus disse. Você crê em Jesus? Creio. Você crê na Bíblia? Sim. Você crê que o que Jesus fala é verdade? Creio. O que é que Jesus disse a respeito dele mesmo? Que ele era o melhor dos psicólogos que já tinham existido? Não. Ele disse que ele era o maior filósofo? Não. Ele disse que era o maior sociólogo que já existiu? Não. Ele disse que ele era o maior médico curandeiro que já existiu? Não. O que ele disse que ele era? O Salvador do mundo. O que mais que ele disse que ele era? O único caminho para o Pai. Logo, quem determina qual é a religião certa não é o homem. É o próprio Deus que veio à terra nos dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é possível um ser humano descobrir qual é a verdade, sem que o próprio Deus se revele a ele. Você pode procurar, como muitos têm feito. Como aquele filme, Comer, Rezar e Amar, a Julia Roberts tentou fazer. Ela foi em vários países do mundo procurando. E no final do filme, o que acontece? Ela mistura tudo que ela encontrou. Ela faz o quê? Um sincretismo. Uma junção de várias fés diferentes. Ela vai fazendo uma ortodoxia generosa. Ela vai pegando tudo que é bom das outras religiões e fazendo a dela. Que é o que Brian McLaren faz no seu livro. Mesmo sendo cristão. O fato é, como sabemos que o cristianismo é o caminho certo? Não sabemos porque a nossa teologia é robusta, ou porque nós somos intelectualmente sérios, ou seriamente coerentes. Não, é porque Cristo veio ao mundo dizer que ele era o certo. Você percebe a diferença? Cristo veio à terra dizer, eu sou. Porque, como diz o Dr. Tim Keller, todas as religiões do mundo funcionam com o mesmo princípio. O princípio é, eu tenho que buscar a Deus, eu tenho que fazer boas obras, eu tenho que me esforçar ao máximo para Deus me aceitar, para Deus me receber no seu céu. Então, é de baixo para cima. Eu tenho que buscar, eu tenho que encontrar. Isso independente da religião, seja a religião de Moisés, seja a religião de Maomé, seja a religião de Buda, seja a religião de Dalai Lama, enfim. É o homem que tenta se esforçar para encontrar Deus. O cristianismo é a única religião do mundo que inverte essa lógica. O cristianismo não é o homem tentando buscar Deus para que Deus o aceite. É Deus vindo à própria humanidade, se fazendo como um de nós, tendo o nosso cheiro, o nosso corpo, o nosso cabelo, as nossas necessidades, sem ter os nossos pecados. E Ele se revela para nós. Porque a não ser que você tenha uma revelação divina no seu coração, jamais você encontrará o caminho. O ser humano não consegue encontrar o caminho. Por isso que nós entendemos que para conhecermos Deus, antes da razão, precisamos da fé. Foi difícil falar isso com um amigo meu. Ele queria que eu provasse para ele que o cristianismo é verdade. Mas eu disse para ele, você nunca vai crer racionalmente que o cristianismo é verdade, se primeiro você não tiver fé. A fé vem antes da razão. É difícil você entender isso.
Eu não posso provar para você que o cristianismo é verdade. E você, sem ter prova nenhuma, pode saber que ele é verdade. É isso que acontece no discipulado que eu faço lá na igreja. Eu recebo vários adolescentes e jovens, até adultos, para conhecerem um pouquinho a fé cristã. E às vezes alguns não sabiam quase nada. A única coisa que eles sabiam era que Jesus era o salvador dele. Não sabia por quê? Porque para quem tem Cristo dentro do seu coração, para quem creu pela fé, nenhuma explicação é necessária. Embora seja válida. Embora seja muito importante para você articular o que você acredita. Agora, eu posso ter uma pessoa na minha frente, intelectualmente saudável, intelectualmente estudado, escolarizado, explicar todos os argumentos que eu tiver sobre o cristianismo, e ainda assim ela não crê em absolutamente nada que eu falar. Porque ela não tem fé. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora eu queria dizer para vocês o seguinte. Na carta de Paulo aos Colossenses, Paulo estava enfrentando uma situação muito diferente do que ele estava acostumado. Porque, primeiro, ele não fundou a igreja de Colossos. Provavelmente quem fundou essa igreja foi um amigo dele, missionário chamado Epáfras. Epáfras foi para aquela cidade, pregou o evangelho, o pessoal aceitou Jesus e muito bem. Só que alguns dizem que aquela igreja parou, estagnou, parou de crescer, parou de se desenvolver. Então, eles foram procurar as razões disso. E geralmente os comentaristas encontram 3 razões. Por que a comunidade da cidade de Colossos estava estagnada? Primeiro, por causa de que alguns cristãos estavam sendo pressionados a voltar para as práticas judaicas. Você vê no capítulo 2, versículo 15, versículo 16. Eles estavam voltando a se circuncidar, eles estavam voltando a fazer os rituais, os sábados, as festas da lua nova e tudo mais. Versículo 18, eles estavam sendo atraídos pela cultura local, que tinha um certo de culto aos anjos. Meio difícil de entender o que é. Em terceiro lugar, um certo ascetismo. O que é o ascetismo? É um rigor profundo com podes e não podes. Para Deus aceitar, você precisa fazer isso, não toque nisso, não toque naquilo. Então Paulo vai acabar com esses 3 princípios. Não precisa de cerimonialismo judaico, não precisa de ascetismo, não precisa de culto aos anjos. Não precisa, inclusive, Colossos era uma cidadezinha, província da capital Éfeso, que era a cidade onde tinha muita feitiçaria. O apóstolo Paulo ficou 2 anos e pouco naquela cidade. E no final do livro de Atos você vê como eles rasgaram e queimaram os seus livros de artes mágicas. Feitiçarias. E tudo naquela cidade. E agora, o que você faz? A igreja está sendo pressionada, seduzida por essas ideologias. E nada mais é do que o sincretismo. Cristo não é suficiente. Cristo não é tanto assim. Logo, para ser salvo, para me encontrar com Deus, eu faço uma cerimôniazinha aqui, judaica. Eu vou numa festinha, eu vou num sábado. Eu não como porco, eu não como abutre, eu não como os animais que eles falam que não é para comer. Mas de semana tem algum tipo de esoterismo entre os gregos, eu faço alguma coisinha com eles ali também. Os ascetas dizem que para Deus me aceitar eu preciso não fazer isso, não fazer aquilo. Eu cumpro essas regras, para que no fim da história eu consiga ter Deus. É basicamente o que uma amiga minha disse quando estava começando a frequentar a igreja. Pastor, como eu gosto da igreja. Eu falei, olha que bom. Poxa, Deus está tocando no seu coração. O que você gosta da igreja? O que eu mais gosto é da pregação. Se fala a Bíblia, se fala a verdade e tudo mais. Ah, é mesmo? Ah, mas pastor, tem uma outra coisa que eu gosto também. Eu gosto de nascer Noé. Aí eu falei, peraí. E eu já tinha estudado essa seita. Seixo Noé é uma seita completamente espiritualista, que não crê na pessoalidade de Deus, não crê na trindade, não crê no pecado original. Eles creem que todo o caos humano vem de uma ignorância intelectual, de achar que as coisas são ruins. E aí é uma crendice de a sua palavra tem poder, logo você fala, as coisas acontecem. E eu falei, você gosta de Seixo Noé? Eu adoro, porque parece que vocês estão falando a mesma coisa. Eu falei, ou nós estamos pregando uma heresia terrível, ou essa irmã está muito equivocada. Porque parece que o nosso cérebro não tem mais filtro nenhum. Tudo entra, tudo é verdade. Quando eu fui, por exemplo, ser missionário lá no Amazonas, era incrível, gente. Todo mundo te recebia. E aí eu, inocente, 19 anos de idade, poxa, olha como o povo é aberto para o evangelho. Olha como o povo é aberto para o cristianismo.
Aí veio um cara que já estava ali há 40 anos e falou assim, pastor, não liga não de eu te exortar? Eu falei, o que foi? É que aqui eles aceitam o budista, o cristão, o satanista. Eles deixam todo mundo entrar na casa deles. Você é só mais um. É a cultura deles. O visitante é a estrela da casa, a estrela da noite. Recebe tudo, passa tudo. Você fala, ele concorda. O espírita fala, ele concorda. O ateu fala, ele concorda. Não a Deus. É verdade, olha como é verdade. Passa tudo, porque a nossa mente foi formatada naquela ideia ilusória do pluralismo, mas com sua raiz no relativismo, de que todos os caminhos levam a Deus. Mas não levam. Infelizmente, ou felizmente, só há um caminho verdadeiro que leva a Deus. É Cristo Jesus. E nenhum outro caminho leva a Cristo Jesus. E é exatamente isso que Paulo quer propor então para os irmãos de Colossenses. Capítulo 13, ele vai dizer exatamente isso. Meus irmãos, quem foi que libertou vocês das trevas? Quem foi que deu perdão para vocês dos seus pecados? Quem foi que transportou vocês das trevas para o reino do Filho do seu amor? Quem é a imagem do Deus invisível? Quem é o primogênito da criação? Quem é que criou todas as coisas? Quem é antes de todas as coisas? Quem é eterno? Jesus. Ele então começa a falar de Jesus para tirar da cabeça dos irmãos de Colossos toda a bagunça que eles fizeram. Era interessante, feitiçaria. Há relatos de que aqueles irmãos tinham medo de rituais de feitiçaria, porque em Éfeso isso era muito praticado. O medo basicamente era de duas coisas. Primeiro, de morrer. Se você não participar daquela mandinga, você morre. Ou se você não participar daquela mandinga, você fica pobre. Ou era doença, ou era pobreza. Opa, então para não ficar pobre, para eu não ficar doente, eu participo numa sessão espírita, num descarrego, num despacho, alguma coisa assim. E foi exatamente isso que aconteceu com muitos de nós aqui na cultura brasileira quando o evangelho chegou. O cara ia na igreja protestante de domingo, mas na sexta-feira ele ia no centro espírita. É o que aconteceu com os católicos. Os católicos conseguem conciliar na cabeça deles a doutrina da ressurreição, que é a doutrina cristã, e a doutrina da reencarnação. Agora pergunta como? Se por um lado diz que quando Jesus voltar, nós receberemos o nosso corpo de volta, juntando com a nossa alma, a ressurreição do corpo. E o outro diz que quando você morre, a sua alma fica vagando e vai transmigrando de um corpo para o outro, e às vezes de mundo. Como conciliar as duas lógicas em conflito? Não tem como, mas eles conseguem. Por que conseguem? Porque a mente foi formatada. Passa tudo. Claro que não passa tudo. Teve um relato de um pastor muito conhecido no Brasil, que é o Robson Cavalcante. O pai dele foi espírita, kardecista, médium, não sei quantos graus de mediunidade. E ele era espírita roxo mesmo. Teve um dia que ele foi promovido a um deus egípcio. E sabe o que aconteceu? Depois de tamanha agressividade intelectual, ele foi promovido a um deus egípcio. Ele mesmo decidiu abandonar a fé espírita, entendendo que aquilo era obra de Satanás. Olha só, gente. Até mesmo gente lá do espiritismo. Teve um caso que aconteceu na nossa igreja que foi sensacional. Um cara chegou na igreja outro dia, eu estava pregando, o cara começou a chorar no meio do sermão. Eu não entendi por quê. Aí depois eu fui conversar com ele. Eu falei, o que foi que você está chorando? Você não para, você acalma, cara, vamos orar. Aí sabe o que ele falou? Não, pastor, é que eu estava numa cartomante. Você estava numa cartomante, cara. O que você foi fazer lá? A minha mulher me traiu, deixei a casa, nossa casa está uma bagunça. É verdade, cara, mas o que você foi fazer na cartomante? Eu fui pedir uma ajuda, pastor. Eu fui pedir socorro. E o que essa moça te disse? Ela te disse, olha, o seu problema é tão sério que você precisa ir para uma igreja evangélica. Quando Deus quer, até a cartomante evangeliza, cara. E o cara foi para a nossa igreja, ouviu o evangelho, aceitou Jesus. Você consegue acreditar nisso? Porque é Jesus que liberta das trevas. Só há um caminho. E às vezes até os ímpios percebem isso. Que o caminho deles é um caminho de morte, de confusão, de ilusão. Às vezes, infelizmente, não. Eu queria dizer então, como saber que o cristianismo, que Jesus
é a verdade num mundo tão confuso? Como saber que Jesus é a única verdade? Primeiro, dois princípios bem claros. Colossenses, de 13 a 20. Primeiro, Jesus é o único suficiente Salvador. Porque Ele mesmo diz que Ele é. Pastor, como eu sei que o cristianismo é verdade? Não, cuidado com o cristianismo. O cristianismo inclui ortodoxos, protestantes e católicos. Vamos falar em uma outra categoria. Como eu sei que Jesus é a verdade? Não a religião. Como eu sei que Jesus é a verdade num mundo cheio de verdades? Primeira coisa, porque Jesus disse que Ele é. Segundo, porque os apóstolos disseram que Ele é. E terceiro, porque em todas as nações, em a maioria das línguas, maioria das culturas, em todos os lugares do mundo, pessoas têm encontrado o único caminho que é Jesus. O cristianismo não é uma religião apenas para o pessoal de Jerusalém, pessoal de Antioquia. É uma religião, é um princípio, é uma pessoa, o próprio Jesus. Ele mandou nós irmos pelo mundo inteiro. No mundo budista, no mundo ateu, no mundo pluralista, no Ocidente. Ele mandou ir para todos os lugares, dizendo que Ele é o único caminho. E toda vez que você abrir a sua boca e dizer ao mundo que Ele é o único caminho para o ser humano em pecado e morte, conversões irão acontecer. Eu estava num acampamento, gente, com mais de 30 chineses. Eu imaginava que chinês nem sabia o que era Jesus. 300 chineses. 300. Piedosos, fervorosos, cantando as mesmas músicas que nós, lendo a mesma Bíblia que nós. Porque Deus é o Deus de todos os povos. Deus é o Deus de todas as nações. E Ele tem eleitos de todas as partes do mundo. Porque Cristo é o único caminho. E o texto fala, Ele nos tirou do império das trevas. Isso é uma palavra usada num contexto de guerra. O que acontecia? A nação A estava em guerra com a nação B. Então a nação B vencia a guerra. O que eles faziam com a nação A? Pegavam todos os vencidos, levavam para o seu território e ficavam ali como escravos. E talvez ficariam escravos o resto da vida. Eram os escravos de guerra. Então, para alguém libertar esse escravo da outra nação, ele tinha que fazer um processo muito difícil, que era um processo de redenção. E é exatamente disso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Num contexto primitivo de guerra, era assim que funcionava. Se eu quero resgatar um escravo que foi vencido na guerra de uma nação vencedora, eu tenho que seguir 4 passos. Primeiro, eu tenho que ser parente do escravo. Segundo, eu não posso ser escravo, eu tenho que ser livre. Terceiro, eu tenho que ter vontade. E quarto, eu tenho que ter os recursos. Ele pega essa ilustração de pegar um escravo de um reino para o outro, para falar o que aconteceu conosco, a partir do momento que nós cremos em Jesus. Nós éramos escravos do reino de Satanás. Éramos escravos do pecado, da morte. Jesus, portanto, nos adotou como filhos do Pai, nosso parente. Jesus não veio ao mundo por obrigação do Pai, simplesmente. Ele veio porque quis. Ele disse aos discípulos, eu não estou dando a minha vida apenas porque meu Pai pediu, eu voluntariamente a dou. Ele fez por livre vontade. Jesus também fez porque Ele era totalmente livre. Ele fez porque Ele não tinha pecado, porque Ele não era escravo. Ele fez porque queria, Ele fez porque era nosso parente, com uma adoção, e fez também porque tinha os recursos. Mas qual foi o recurso da nossa libertação? Não foi ouro, não foi prata, não foi pedras preciosas. Foi o seu próprio sangue. Quando você acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele deu o seu próprio corpo e derramou o seu próprio sangue por você, acontece uma coisa que não tem como nós explicarmos racionalmente. Você sai de um estado de trevas, de escravidão, para um estado de libertação. Como eu sei isso? Porque eu experimentei isso. Com 14 anos, gente, como você pode imaginar um cara, um cabelo grande, tocador de heavy metal, cara louco, batia na mãe, ateu, tentou suicídio 4 vezes, o pai morreu porque era alcoólatra, chegava com a cabeça rachada, de tanta garrafada que ele tomava em boteco, um cara revoltado com a vida, não queria saber de absolutamente nada a não ser mulher, farra, briga. Como você explica um cara desse ser levado para uma igreja
onde tocava diante do trono. Eu estava acostumado a Black Sabbath. De caras que se vestiam de terno e gravata, eu estava acostumado a colocar coturno e roupa preta. De um cara que usa cabelo longo, com um pastor que usa bigode. Como que um cara desse pode ter algum tipo de encontro com Jesus? Simples, porque Deus não precisa de denominação, Deus não precisa de terno, gravata, ele só precisa de uma coisa. Ele mesmo. E quando Deus quer alguém, Ele vai e liberta. E foi o que aconteceu comigo. Eu lembro até hoje, me permita eu contar a história. Eu estava num momento muito complicado, meu pai tinha acabado de falecer com 14 anos, muito triste, queria me matar a qualquer custo. Chorava, derramava lágrimas nos cadernos da escola, aula de matemática, já não tinha nada no caderno, só tinha lágrimas. Chorava. Então, um amigo começou a me consolar, começou a ser mais próximo, começou a enxugar minhas lágrimas, chorando muito, querendo acabar com a vida. De repente eu acordo num dia lá em casa, 4 da manhã, eu tinha um problema de insônia terrível. Eu acordava 3, 4 da manhã, ia para a geladeira, abria, pegava Danoninho. E Deus usou o Danoninho para eu ser salvo. Tanto na igreja alguns me chamam de pastor Danoninho. Se você não sabe Danoninho, vai no Google e coloca Danoninho. Gente, eu ia comer esse negócio, voltava para o meu quarto. De repente, um dia, eu comi o Danoninho, estava voltando para o quarto, não conseguia dormir, e eu vi um barulho. Falei, rato aqui em casa. Não acredito, fui na cozinha, peguei uma vassoura, falei, cadê esse rato? E quando eu fui me aproximando do barulho, estava no quarto da minha mãe. Coitada, vai entrar no quarto da minha mãe, não tem meu pai para defendê-la. E quando eu abri, gente, a porta bem devagar, adivinha? Minha mãe, ajoelhada no pé da cama, chorando, dizendo uma só frase: Jesus, salva o meu filho. Ai, eu voltei para o quarto assim, incomodado. Imagina aquele cara ateu, duro, louco. Coloquei a cabeça no travesseiro e falei, eu tenho certeza que você não existe, mas por via das dúvidas eu vou te dar uma informação, Deus. Se é verdade o que minha mãe está dizendo, cara, eu vou acordar amanhã no mesmo horário, vou comer o mesmo Danoninho e vou voltar. E se ela não estiver orando por mim, é porque tudo não passa de uma mentira. E eu acordei no dia seguinte, mas nem lembrava dessa promessa que eu tinha feito. Comi meu Danoninho, voltei. Aí eu acordei de novo, estava com fome, peguei mais um. E quando estava voltando para o quarto, mais uma vez. Meu Deus, agora eu pego esse desgraçado. Agora eu pego. Eu fui lá, peguei então a vassoura de novo, entrei no quarto. Minha mãe estava chorando, com a alma se derramando, só balbuciando palavras com a boca. Salva o meu filho, salva o meu filho, salva o meu filho. Jesus, eu não quero mais nada. Eu já perdi meu marido, eu já perdi minha alegria. Eu só quero que o Senhor salve o meu filho. Eu voltei para a cama, pensando muito. Meu Deus, eu não quero esse Deus. Eu não quero isso. Estou confuso. E dormi. No dia seguinte, eu acordei, fui para a escola. Chorei pela morte do meu pai mais uma vez na aula de matemática. Era a única aula que eu tinha vontade de chorar. Gente, um amigo meu me fez um convite. Jean, a gente já é amigo há tanto tempo. Esse amigo que consolava, né? A gente já é amigo há tanto tempo. Cara, eu queria que você conhecesse a minha igreja. Eu olhei assim, por que eu tenho que conhecer a tua igreja, cara? Porque tem um cara que toca guitarra lá, e ele é muito parecido com você. Eu falei, vamos lá então. Eu fui, aceitei numa igreja evangélica, presbiteriana, da Penha. Eu fui, e hoje eu sou o pastor da igreja. Porque aquela mensagem tocou meu coração, gente. Talvez num formato que não tinha nada a ver com a minha cultura. Mas o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do pecador. Por que eu sei que Jesus é a verdade no mundo de tantas verdades? Eu não consigo provar para você que Ele é intelectualmente a verdade. Mas eu quero dizer para você que a Bíblia diz que Ele liberta das trevas. E quem experimenta isso não precisa de prova nenhuma. Já tem a prova no seu coração. Ele liberta das trevas e te traz para um reino de amor.
E depois ele diz para você. Quando ele te faz isso, ele vai então ensinar quem ele é. A partir do versículo 15, ele vai explicar quem é Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. Deus não pode ver, cara. Você nunca vai ver Deus. Então não tenta vir com aquelas perguntinhas. Mas como que eu faço para crer em Deus se eu não posso ver? O apóstolo Pedro disse na primeira carta dele, capítulo 1. Aquele Deus a quem vocês não veem, mas creem. Vocês não tocam, mas pela fé vocês amam. Eu não preciso ver para crer. Isso é coisa de eleito. Se você crê em Jesus, você consegue não ver Deus, mas crer em Deus. Aceitar Deus. E foi isso que aconteceu comigo. Na minha cabeça, Deus não fazia sentido. Ele então mudou o meu coração, mudou a disposição fundamental da minha alma. Eu comecei a ter desejo espiritual por Ele. E passo a passo, Ele começou a me explicar quem Ele era. E pode ter certeza, quando nós chegarmos no novo céu e na nova terra, você não vai encontrar uma imagem do Pai. Ou pode até ter uma luz, alguma coisa. O Pai não tem imagem. Você não vai ver o Espírito Santo. Mas você vai ver alguém. O Filho. Jesus Cristo. Encarnado. E Ele vai olhar para você. Ele vai tocar em você. Ele vai abraçar você. E o livro de Apocalipse, capítulo 20, diz que Ele vai com as suas próprias mãos enxugar dos teus olhos todas as lágrimas. E você viverá eternamente com Ele, num novo céu, numa nova terra, com o corpo glorificado, para sempre, sem pecado, sem morte, sem choro, sem pranto, sem dor. Para sempre. Eu não consigo explicar para você perfeitamente, logicamente, para você crer. Você pode crer, depois Ele vai te explicando. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é eterno. Ele é antes de todas as coisas. Depois eu entendi que foi Ele que criou todas as coisas, nos céus e na terra, sejam poderes, sejam soberanias, principados, potestades, tudo isso que está aqui na carta de Colossenses. Ele é o primogênito de entre os mortos, porque Ele foi o único que ressuscitou dos mortos com seu corpo e não morreu de novo. Elias ressuscitou uma pessoa, a pessoa voltou à vida, mas morreu novamente. Eliseu da mesma feita. Jesus ressuscitou Lázaro, mas Lázaro morreu de novo. Jesus é o primeiro que morreu e não morreu de novo. Ele morreu, ressuscitou e continua vivo para a glória do Pai. E nós temos também essa promessa. Então, gente, é um negócio muito maravilhoso quando você entende o Espírito Santo. Mesmo quando você não consegue explicar totalmente bem a fé cristã, o Evangelho. E para encerrar, então, como é que eu sei que o Evangelho, como eu sei que Jesus é o único caminho, é a única verdade? Primeiro porque Ele disse. Porque é o único caminho que traz libertação. E porque quando você encontra a libertação, Ele te explica quem Ele é. Os discípulos estavam perguntando para Jesus, Jesus, mostra-nos o Pai e basta. Filipe, estou tanto tempo com você, cara. Você ainda não percebeu que quem olha para mim vê o Pai. Por que você ainda está perguntando? Encontre a mim. E respostas não serão mais necessárias. Encontre-se comigo. Eu te explico no caminho. Para terminar. Tem uma menina da igreja. Eu sempre aconselho os nossos jovens lá da igreja. Não namorem, não casem com incrédulos. Primeiro que a Bíblia tem uma ordem específica sobre isso. É julgo desigual. Porém, infelizmente, muitos deles teimam em querer arrumar namorados, esposas, maridos, fora da igreja. E foi o que aconteceu com uma menina da nossa igreja. E ela então começou a namorar com o cara. E eu, sabendo disso, fui conversar com ela e falei, ô, filha, quem é esse cara? Ele crê em alguma coisa? Olha, pastor, ele é ateu. Falei, boa escolha. Boa escolha. Olha, já pensou? Você tendo o primeiro filho. E aí, aquele filho vai crescendo. Aí você diz, marido, vamos levar para a igreja? Não. Marido, vamos ler a Bíblia com ele? Não. Aí você tem um problema no parto, ou sei lá, vai ter o segundo filho. Marido, ora por mim. Eu não creio em Deus. Que lindo vai ser isso. E ela abaixou a cabeça. Mas e agora? Agora eu já estou namorando. Vamos conhecer esse jaburu então. Fazer o quê? Ele quer vir na igreja? Não, pastor, eu falei que a igreja é legal, ele não gosta de igreja. Nossa, coisa boa. O cara é ateu, não gosta de igreja. Qual a coisa boa que ele tem? É que ele gosta de mim. Então tá bom. Então chega para ele e fala assim, porque você gosta de mim, você tem que conhecer a minha igreja. Ou então vamos na sua igreja. E o cara foi. Tinha uma programação que a gente fazia lá com jovens, que era o Corujão.
que acontecia a partir das 11h30 da noite. Super legal, o horário top pro cara aí. E ele começou a ir. Gustavo. Gustavo foi e tal, risonho, jornalista, cara super inteligente, ganha o próprio dinheiro, cara top. Gente boa, boa praça, assim. Fomos conversando, comer um pão de queijo, comer um negocinho e tal. Chegou na hora da palavra, eu dava a palavra, olhava para ele, ele ficava assim. Aí falei, Bia, o que ele achou da palavra? Ele falou que discordou de tudo. Muito bem, já é um bom passo. O evangelho não voltou vazio. Condenação dele. Fazer o quê, né? Eu sou reformado. E aí, gente? Ah, mas ele gostou? Não, ele gostou da galera. Ele falou que a galera super simpática. Assim, pô, a galera conversa, a galera come. Ele pensava que eram ETs. Não, eles viram que esses eram seres humanos, que riem, que brincam. Ah, que não sei o que e tal. Ele só não gostou muito na hora da oração e na hora da pregação. Mas o resto ele gostou pra caramba. Legal. Ele quer voltar? Não, ele quer voltar. Falei, beleza, pode voltar. Ele voltou, mas não sei quanto tempo. Ele voltou assim, 3 meses seguidos, indo. Até o ponto que eu falei, tem que conversar com esse cara. Aí eu cheguei para ele, ô Gustavo, você é ateu mesmo? Eu falei, cara, eu era. Você era? Ele falou, agora eu sou cristão. Aí sabe o que ele falou? Agora eu sou agnóstico. Mas é um progresso muito legal, porque o ateu afirma não há Deus, certo? O agnóstico afirma não sei. Entre não há e não sei, a gente já fez um salto teológico gigantesco. E o cara falou, não sei se Deus existe ou não, estou em dúvidas. Por que você está em dúvidas? Porque eu estou vindo aqui, vendo vocês orando, comendo, se relacionando, se amando, se tratando tão bem. E você fala algumas coisas que às vezes faz sentido. E eu comecei a pensar, por que não possa ser verdade o caminho que eles estão seguindo? Hoje eu não creio mais que Deus não exista. Putz, cara, quase dei um beijo nele. Mas legal. Mas eu tenho muitas dúvidas e eu tenho certeza que eu nunca vou ser da religião de vocês. Mas eu gosto muito e pretendo continuar. Até porque minha namorada e futura esposa é da igreja de vocês. E tá bom. Portas abertas. Aí o cara voltou outra vez. E aí ele ficou vindo, gente. 6 meses vindo na igreja. Até o ponto que a Bia começou a ficar angustiada. Poxa, ele não quer saber de Jesus, ele não quer saber de orar, ele não crê na Bíblia. Ele fica falando se no mundo existem mais de 100 mil religiões, por que só a sua é certa? Por que se Jesus é a verdade, o caminho, a vida, por que existem tantas denominações seguindo Jesus? Por que não pode ter uma? Por que o cristianismo não é coerente? Por que cristãos matam? Por que das cruzadas? E um monte de perguntas assim, desse naipe, que todo ateu gosta de fazer. Eu falei, Bia, por que você não traz ele para o discipulado? Eu falei, mas discipulado não é para gente que quer batizar? É. Mas lá o pessoal faz um monte de pergunta parecida, por que você não leva ele para lá? E aí ele faz as perguntas loucas lá, os meninos de 15 anos vão levantar esse cabelo, mas pelo menos vão entender algumas coisas importantes. E ele começou a ir no discipulado. E ele fez discipulado junto com aquele rapazinho ali, de cabelo estranho. Que é o Prince. Levanta aí, Prince, só para o pessoal te ver. É o rapper da nossa igreja lá, pode sentar. O Prince fez discipulado junto com ele, não foi? E ele começava a fazer as perguntas doidas dele. Por que só a nossa religião é certa? Por que das cruzadas? Não sei o quê. Meu, às vezes a aula, o discipulado inteiro era só para responder as perguntas dele. De repente, gente, depois de 3, 4 meses, fazendo discipulado, abrindo a Bíblia, fechando a Bíblia, ensinando a Bíblia, fechando a Bíblia, mostrando o Evangelho, tomando um café juntos, se relacionando. Um dia eu cheguei para ele e falei, ó, Gustavo, posso falar uma coisa para você? Eu falei, pode. Então, a galera já terminou agora o discipulado e tal, e eles vão ser batizados, e eu queria dizer para você, assim, a gente já acabou, tal, mas eu gostaria muito que você continuasse vindo, porque as suas contribuições são muito importantes, você faz umas perguntas muito legais, que me dão a oportunidade de responder coisas difíceis para as pessoas. Você não quer voltar no próximo discipulado? Eu falei, não. Eu falei, por que não? Porque eu quero ser batizado. Porque eu me converti a Cristo. E aí, gente? O que você faz com isso? Sabe o que eu entendo? Que a verdade no mundo pluralista, no mundo relativista, continua a mesma.
Só que se a gente quer, de fato, conquistar pessoas para essa verdade, que é uma pessoa, que é o nosso Senhor Jesus, Salvador, Libertador, o único caminho para o Pai, a gente precisa caminhar mais com as pessoas. Eu acho que esse é o grande segredo. Deus continua salvando as pessoas que Ele quer. Mas eu acho que o grande meio para nós alcançarmos essas pessoas, sabe o que é? Não é apontar o dedo e falar assim, você está errado, você vai para o inferno, seu Deus está errado, a sua crença está errada, você falou com um demônio. Pode ser até verdade. Mas não fala isso de uma vez só. Senta com o cara, toma um café com ele, ama ele, seja amigo dele primeiro. E mostra o seu cristianismo não apenas com argumentos, mostra com convivência. Eu entendi que essa é a chave para nós evangelizarmos os nossos amigos secularizados no mundo pluralista. Caminhando com eles, ouvindo as perguntas deles, com atenção, porque toda pergunta honesta merece uma resposta inteligente. Entendendo que as suas respostas não são perfeitas e não são suficientes para converter ninguém. Mas entenda que com a convivência, com a amizade, com a exposição dessa pessoa ao Evangelho, à Bíblia, e outra, não tente convencer ele com argumentos científicos. Leia a Bíblia com ele, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Leia a Bíblia com seus amigos, ateus, agnósticos. Caminhe com eles, tome café, jante, almoce, seja amigo, converse sobre vários assuntos. Deus vai fazer a obra. Deus vai fazer o trabalho acontecer. Fez com Gustavo, fez com tantas outras pessoas que estão se convertendo. O segredo é evangelizar com um pouco mais de amor. Não abrindo mão de nenhum pingo da sua verdade. Eu não abro mão de nada. Mas eu também não abro mão de tratar bem as pessoas. Trate bem as pessoas que são ateias, que são homossexuais. Tem 3 pessoas homossexuais, ou melhor, que eram homossexuais, ou que praticavam essa coisa, na nossa igreja, que hoje têm relacionamentos heterossexuais. Sabe como que ela mudou de opinião? Foi com muita conversa, com muita exposição ao Evangelho, com muita amizade, com muita visita, indo na casa dela, chorando com ela, as crises emocionais e tudo mais. Até o ponto dela entender, eu já entendi, Deus não quer que eu viva assim. Eu creio, sabe, gente, que a verdade é Cristo. E o principal método de evangelismo que Cristo tinha era o amor. Ele alimentava as multidões com pão e falava com elas a respeito da verdade. Ande com as pessoas. E foi assim que Filipe evangelizou o eunuco. Não foi? Atos 8. Ele primeiro ouviu as perguntas dele. Esse texto está falando de quem? De Isaías, do outro profeta? Ouviu a pergunta dele. As pessoas estão fazendo perguntas. Não fuja das perguntas dela. Ah, mas eu não sei a resposta. Procure saber. Mas não queira responder tudo na primeira sentada. Não queira responder tudo no primeiro dia. Caminhe com a pessoa. Se você não sabe responder, tudo bem, não sabe. Continue a amizade. E eu creio muito, gente. Eu tive vários amigos que aceitaram a Jesus assim. Na convivência. Com o passar do tempo. E expondo eles à palavra. Argumentos não servem para que uma pessoa creia. A palavra serve, porque é um dom de Deus. E a fé vem pelo ouvir a palavra. E depois que ele entendeu a palavra que ele creu, aí você pode explicar tudo o que você quiser. Que aí ele vai crer, ele vai entender. E eu queria desafiar vocês a serem missionários da verdade nesse mundo tão pluralista e relativista que nós vivemos. Eu queria desafiar vocês. Quem aqui, levante a mão, ou uma de suas mãos, quem tem um amigo que é complicado, não aceita a verdade de Jesus, não aceita a Bíblia, levante sua mão aí. Um cara complicado, pluralista, relativista, sei lá o que ele é, ateu, agnóstico. Levante a mão. Eu queria desafiar você a fechar os seus olhos agora, abaixar sua cabecinha e, inspirado em tudo isso que a gente falou, apresentar essa pessoa diante do Senhor. Pode ser seus amigos de coração. Pode ser aqueles amigos que estudaram com você, minha esposa, que certamente está pensando na Gabriela, que estudou com ela a vida inteira e ela não aceita Jesus, ela é ateia. Ore por essa pessoa. Mas eu queria que você orasse em 2 direções. A primeira, você entregasse ela para o Senhor. Senhor, toca o coração dela. Ama
Põe o teu amor no fundo da alma dessa pessoa. Coloca, Deus, o teu Santo Espírito dentro dessa pessoa. Porque eu posso falar o que eu quiser. Eu posso pregar o Evangelho brilhantemente bem. Se ela não tiver o Espírito Santo, ela não irá crer. Porque o Espírito Santo, a fé é um dom de Deus. Peça em primeiro lugar, Deus, coloca o teu Espírito Santo nele, em nome de Jesus. Eu sei que Deus, não cabe a mim dizer quem é eleito, quem deve ser salvo, quem não deve. Mas Deus, eu quero, eu sonho, eu desejo, do fundo da minha alma, que esse meu amigo, que essa minha amiga, tenha um encontro profundo com Jesus. E Deus, usa as minhas palavras. Usa, Deus, o meu amor, a minha convivência. Usa, Senhor, o pouco que eu entendo da Escritura. Mas o poder é teu, Deus. Nós queremos apenas abrir a jaula e o teu Santo Espírito como um leão. Romper todas as barreiras desses corações. Deus, não por nossa causa, mas por amor do teu nome. Para que os povos te conheçam. Para que as nações abram os olhos. E para sermos mais simples. Para que as pessoas que nós tanto amamos, que estamos anos e anos falando do Evangelho, Deus, que a hora delas chegue. Nós queremos. Eu quero, Deus, a Gabriela, amiga da minha esposa, para Cristo. Senhor, traz esse coração para Ti. Eu quero o Roberto, meu amigo de infância, para Cristo. Traz ele em nome de Jesus. O Senhor pode. O Senhor tem todo o poder. O Senhor é soberano. E nenhum coração, por mais duro que seja, consegue resistir à Tua maravilhosa graça. O Teu amor nos constrange. O Teu amor é penetrante. O Teu amor não é apenas de ouvir falar. O Teu amor é de experimentarmos. Eu quero, Senhor, em nome de Jesus, que essa noite, corações de amigos nossos sejam tocados. E que amanhã, nós possamos nos levantar da nossa cama, entendendo que algo novo pode acontecer entre os nossos amigos. Algo novo pode acontecer entre os nossos familiares, através de uma mensagem, de uma oração, através de um compartilhamento. Faz alguma coisa diferente, Jesus. É o pedido que eu tenho. Porque nós jovens, Deus, nós temos tanta angústia dentro da nossa alma, de às vezes sermos cristãos sem os nossos amigos. De vermos nossos amigos indo para o inferno com a sua confusão intelectual, emocional e principalmente confusão e perdição espiritual. Ó Deus, coloca a Tua mão sobre essas pessoas, em nome de Jesus. É o desejo profundo do meu coração. Amém. Só para terminar assim, dando um consolo para vocês. Hoje era para vir uma amiga nossa aqui, que é a Lohane, e ela se converteu a Cristo depois de 9 anos de convivência, de evangelismo, de não desistir dela. Foi minha amiga quando estava na 8ª série. Depois de muito evangelismo, de muita conversa, de muitos nãos, de muito sim barato, ela se rendeu totalmente para o Evangelho. E eu creio que isso pode acontecer com gente que você conversa há anos. Minha mãe orou por mim por 5 anos. Eu orei pela Lô por 9. Deus pode fazer alguma coisa nova, usando a sua vida. Não abra mão da verdade, mas aprenda a falar a verdade em amor, em amizade. Quem faz acontecer não é você. Quem faz acontecer é o poder do Espírito Santo de Deus. Amém, gente? Obrigado. Deus abençoe vocês. Espero que você volte para sua casa com o coração cheio de vontade de ganhar os seus amigos, as pessoas que você convive, para essa verdade maravilhosa.